Olá, começa agora o programa Trabalhador em Foco. Esse programa aqui é uma realização do Movimento Sindical de Petrópolis, através da união de diversos sindicatos que fazem com que eu tenha a oportunidade de levar para você aí de casa informações precisas e relevantes sobre o dia a dia de todos nós trabalhadores. No programa de hoje, eu tenho o prazer de conversar novamente com o professor e diretor do CIEP Cecília Meirelles, Adriano Fescher. Ele é formado em Letras e em Direito, tem especialização em Ensino de Literatura e Produção Textual, e é especializando em Gestão Escolar e Coordenação Pedagógica, com uma experiência no ensino estadual de quase 15 anos. No programa de hoje, a gente vai fazer uma breve avaliação. Afinal de contas, como é que foi a educação, o processo educacional para os nossos alunos da rede pública no ano de 2020? E, por conta disso, quais são as nossas expectativas para esse ano que começa de 2021? Adriano, muitíssimo agradecida por estar de volta no programa Trabalhador em Foco para a gente conversar um pouquinho. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Carla. É um prazer estar aqui de novo. E bom dia a todos. Maravilha. Vamos começar pelo básico. Na sua avaliação, sua experiência de quase 15 anos, mais a formação que você tem, como é que você avalia o ano de 2020 com relação à educação? Se nós pensarmos a educação até 2019, qualquer pessoa vai avaliar que foi uma catástrofe. Então, nós precisamos olhar para a educação de 2020 na situação que nós estávamos. Se pensarmos a educação como temos pensado em termos de política pública nos últimos anos, sobretudo agora nos últimos 4 anos, acho que é um fato notório saber que a educação está rateando, ela está patinando. E aí, evidentemente, em 2020, ela escorregou e caiu. Porque ela evidenciou muitas mazelas, muitas mazelas. As mazelas que eram trazidas de outros ambientes escolares. Nesse momento de 2020, as universidades que estavam preparadas para o ensino à distância derraparam. Os colégios particulares são alvo sempre de desejo educacional, sim, pela sua suposta qualidade excepcional, despencaram. E a rede pública, como sempre, enfrenta uma dificuldade tanto da prática educacional como a situação social dos seus alunos, porque é um colégio que está dentro da comunidade com eles, diferente da rede particular, que normalmente recebe o aluno e já não vem com uma mazela de casa, por exemplo, como eu falei, risco social, que é bem delicado. Mas, mesmo assim, foi momento de aprendizado, de alguma forma. Certo. E aí vem a grande questão. Momento de aprendizado. Momento de aprendizado é sempre muito importante, mas, afinal de contas, o que você acha que a educação pública aprendeu com o ano de 2020? O que todos nós sabemos, inclusive aqueles que são gestores da educação pública. Se você não tem um planejamento estratégico já pré-formado de como você vai ofertar educação, isso aí a gente pensa educação em 5 anos, nós pensamos em educação em 10 anos, em ciclos, que quando acontecem situações como esta, a pandemia ou outras parecidas, a gente consiga encontrar outros caminhos, para voltar ao planejamento que foi feito antes. Então, o despreparo anterior ele tem um reflexo assim, muito forte e danoso em momentos como foi de 2020. Nós estamos iniciando 2021 na mesma situação, apenas o calendário mudou, mas a dinâmica é igual, social ainda, tá? Com um cenário talvez prospectado, mais esperançoso, mas ficou, infelizmente, evidenciado que tem uma incoerência na política pública educacional, sobretudo da própria rede estadual e das redes municipais dentro do nosso estado,
que ferem de morte o futuro de jovens. Certo. Quando você fala que existe um momento de aprendizado e que, ao mesmo tempo, a gente... É complexo a gente falar teoricamente e a gente tentar... Tem dois aprendizados. Exatamente. Então, me fala desses dois aprendizados. Então, quando estamos falando de escola, a gente pensa o quê? O aprendizado, que é o conteúdo. Quando nós falamos de exercer uma profissão, ou exercer uma atividade, ou enfrentamento de uma pandemia, tem um outro aprendizado que talvez possamos denominar como uma lição, né? Essa lição fica. Eu não entendo, talvez seja um pouco exagero, dizer que foi um ano perdido, porque a gente só tem um parâmetro de vida. E quando nós nos limitamos a só ter um parâmetro, qualquer coisa que sai fora daquilo nos perturba. E nós temos que aprender e entender que não existe um parâmetro, um modelo, um paradigma sempre. Nós temos diretrizes, nós temos um paradigma momentâneo, nós temos soluções para determinadas situações e problemas que aconteçam, mas nós não podemos ser engessados, isso nunca. Ótimo. Então, em termos de conteúdo, o aluno, conforme nós tínhamos o trabalho anterior, a perda foi muito grande. Então, se você pegar um aluno de uma mesma série de 2019 e confrontar com um aluno que esteja nessa série em 2020, vai ter uma diferença muito grande. Certo. A lição que fica é que a exclusão social, ela já não é uma ruptura dentro da sociedade, ela é uma chaga, é uma doença, uma ferida extremamente aberta e purulenta. Agora, mais do que nunca, os ricos, a elite ou as pessoas que têm acesso a uma cultura de classe média se afastou muito mais da grande massa populacional que está no Brasil, né, que está nas periferias. E essa massa está extremamente prejudicada porque não teve acesso, por meios tecnológicos, à possível educação que foi ofertada. Perfeito. Agora, enquanto você estava falando, eu consegui me lembrar do que eu tinha pensado para poder te perguntar e eu mesma patinei. Mas vamos lá. Numa das suas falas, numa das suas falas nessa nossa conversa, você falou a respeito de prever. Você acha que no processo educacional que a gente tem no Brasil, juntando todos os estudiosos, todos os professores, os coordenadores, havia possibilidade de prever que a gente ia viver uma circunstância tão complexa que ia mudar tanto a nossa metodologia educacional de um dia para o outro? Dava para já ter uma carta na manga para alguma possível paralisação? Se eu previsse a pandemia, eu estaria milionário neste momento. Mas eu venderia minha informação para fora do Brasil. Não porque me pagariam melhor, é porque aqui as pessoas não ouvem aqueles que conseguem, né, fazer um prognóstico sério de algo. É claro que eu estou esticando a imaginação. Sim. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, se tinha como prever um colapso, os colapsos estão aí. Sociólogos, filósofos, cientistas na parte médica, sempre apontaram alguma coisa, que teria uma pandemia, um vírus ou algo que poderia se alastrar no mundo, isso já é cogitado, e tinha até uma especulação do tempo, que seria mais ou menos de 100 anos. E foi 100 anos, né, curiosamente. Mas eu vou retornar um pouquinho ao nosso objetivo. A tecnologia estava sendo implementada nas escolas, investiu na mudança de estrutura física das unidades escolares, para que a nova dinâmica social que envolve a tecnologia fosse suportada. Você sabia, Carla, que mesmo tendo verba financeira, no passado eu não poderia contratar uma internet de alta velocidade? Por aí vai. Eu tenho uma internet de alta velocidade, a qual estou usando hoje, eu estou falando da minha unidade escolar, da qual eu sou diretor, com uma internet de alta velocidade, porque
Felizmente, teve um projeto lá atrás do governo federal que permitiu, né, uma verba alocada nesse sentido. Então, aí houve essa permissão. Não havia como frear o não, porque como vem uma estrutura federal, não tem como frear. Entendi. Será que não dava para prever a pandemia? Vamos pensar em educação. Nós temos secretárias de educação no nosso estado, eu vou falar do estado do Rio de Janeiro, que não ultrapassam 2 anos. Que planejamento é esse? 2 anos. Se um governador é eleito para permanecer 4 anos, que também não fica no nosso estado do Rio de Janeiro... Nosso estado é uma vergonha com relação... É lastimável. No meio da pandemia, infelizmente, sem fazer um julgamento de valor ou fazer uma pré-condenação, o secretário foi preso preventivamente de uma acusação de desvio de verba. Isso está no... Se ele é culpado ou não, não estou julgando, mas é um fato. Então, o secretário que estava há 2 anos no novo governo foi afastado. O governador foi afastado. O prefeito do Rio, capital, passou por impeachment e estava para ser afastado e perder as eleições. Em seguida, foi preso. Entra um novo secretário de educação, né, e precisa mexer na estrutura. Ele não fica mais de 2 anos. Eu falei, Adriano, você está prevendo? Estou, porque teremos eleições para governo. Então, a indicação é política. A chance dele permanecer é muito pequena. E aqui eu não estou fazendo juízo se ele está indo bem ou mal, porque nunca dá tempo de avaliar, cara. A nossa cidade não tem prefeito. Nós temos um prefeito interino, é verdade. Interino, não temos um prefeito eleito. Até me corrigir um pouco. 2021. Exatamente, mas ainda existem recursos, eu acho que no TRE, eu não acompanhei a última fala da semana, mas até onde eu sei tem recurso. Então, a secretária de Educação, por exemplo, do município que está assumindo, é interina. A gente não sabe, pode ficar 6 meses, 1 ano, pode ficar 3. Você acha que a pandemia está causando um problema na nossa educação? Não, ela só mostrou mais de carão. Vamos colocar que a pandemia ela é um marca-texto, sabe? Ela coloriu de amarelo fluorescente, né? Como é iluminado as placas de trânsito à noite por um farol, entendeu? Ela está... É um neon ali. Setores. Exatamente. Fechei na educação. Claro, aliás, claro. Brasil está à mostra aí para quem quer ver que não está dando certo as políticas que estão sendo implementadas. A educação é refém. Eu vou confessar uma coisa agora para você, isso vai ficar registrado. Eu me esqueci que é o ministro da Educação. Já rodaram de 2 em 2 anos. O último foi o Valdo. Quem assumiu? Eu não me lembro, cara. Eu não sei se é significativo para mim. Então, assim, a pandemia era prevista. O vírus coronavírus, não. A crise educacional e problemática, a falta de política pública decente e uma real atenção ao público carente do Brasil, que está crescendo demasiadamente, faltou. E deu nisso aí que você está vendo agora. Fantástico. Eu acho que a sua ponderação ela é extremamente pertinente quando a gente consegue entender o seguinte: não dava para saber que a gente ia ter que ficar em casa durante um ano quase que inteiro por conta de um vírus. Um vírus que passa no espirro, ou na mão, ou então em cima da lata de sardinha que você pegou no mercado, que você tem que chegar com a lata em casa e lavar para poder guardar no seu armário. Mas, com certeza, a gente podia saber que a coisa na educação não estava andando muito bem. E aí, se a coisa toda estivesse andando, os impactos seriam menores. Nessa questão que você falou, e aí voltando um pouquinho, do fato de que os conteúdos não conseguiram serem passados de forma assertiva, adequada, vem sempre uma questão. Houve reprovação? Os alunos vão ter que refazer esses conteúdos? Ou eles vão seguir, como a gente diz, empurrando com a barriga? E a gente vai empurrar um monte de aluno de qualquer série para qualquer série mais um, e aí vamos ver no que vai dar. Eu vou fechar
no estado do Rio de Janeiro, da rede pública estadual e não municipal. Certo. Eu sei que também teve algo talvez parecido. Às vezes, nós mudamos os termos para melhor adequar a situação. Então, reprovação não houve, porque ele não é mais pertinente no cenário atual. Aliás, a reprovação deveria ser uma exceção. Quer dizer isso? Reprovação não é pertinente no cenário atual. Porque como você consegue avaliar, nós temos uma classe de alunos, nós temos 30 alunos. Uhum. Nós estamos fazendo uso de tecnologia. Uhum. O telespectador não vai conseguir perceber isso, mas eu tinha um notebook aqui, está por trás, está sustentando um tablet, para ficar melhor. Eu trabalho aqui com outro computador muito bom, trabalho com 2 telas, e às vezes a gente passa por problema. Eu tenho uma internet de alta velocidade, eu tenho um sistema empresarial para gerenciar. Eu ainda há pouco estava falando com uma assistência técnica que eu contrato, né, para o colégio, e muitas vezes dá problema, às vezes está tudo funcionando, os alunos vão usar e param. Então, eu estou com uma estrutura um pouquinho avançada. Você imagina isso com pessoas que não têm o smartphone decente, com uma capacidade de gerar um aplicativo que nós estamos usando agora para fazer essa entrevista. Em contrapartida, outros conseguem. E, às vezes, a gente não tem uma residência onde consigamos ficar confortavelmente isolados para assistir uma aula. Ou você tem que ler PDFs em celular. Impossível você ter uma carga horária de trabalho educacional daquele aluno de forma contente. E os alunos que se perdem, os alunos que não conseguem, às vezes o material impresso foi passado para eles. Então, eles perdem a comunicação, algumas vezes, com o colégio, não vem buscar no colégio o seu material impresso. O correio não conseguiu entregar, porque os endereços não são da elite. Os endereços não são feitos da elite, não estamos na Roberto Silveira, onde uma criança consegue entregar qualquer carta. Nós estamos em locais isolados. Existem locais rurais extremamente que as pessoas não conhecem dentro de Petrópolis. Então, são muitas situações onde tem que ter internet rural, onde a empresa, as empresas responsáveis pela telefonia não incrementam tecnologia porque não é de interesse delas. Exatamente. Olha, porque as agências reguladoras também fecham os olhos, privatizam, mas não trazem nenhuma obrigação, é só um bônus. Vamos privatizar hoje, sim, os setores que dão lucro. Mas aí eu compro. Eu quero entender se o projeto social brasileiro vai à frente com a privatização. Por isso que nós derrubamos reis, porque os privilégios não devem ficar com a nobreza. Por isso que temos instituições para fazer a vontade da população e da nação. Por isso que nós temos empresas públicas, para regular, para equilibrar. Eu não tenho acesso a banco, porque os bancos exigem demais. Então, eu tenho um banco do Brasil, que agora está fechando 5.000 postos de trabalho, porque eles acham que todo mundo sabe usar o caixa eletrônico. Verdade. Verdade. Eu estava ontem no meu prédio, tem uma senhorinha que não paga nada. Ela tem uma senhora. Então, a gente não vai respeitar. Qual é o banco que tem que salvar? É o Banco do Povo, a Caixa Econômica Federal. É o Banco do Brasil. Se o outro banco quer é fintech, e a gente tem que ir para fintech, eu sou muito promotor da tecnologia, mas eu entendo que existe um plano nacional, e nesse plano nacional ele tem que tratar todos os contribuintes. Se o banco vai dar lucro ou não me interessa. O banco tem que estar aberto para atender ao povo. E isso tem um reflexo nas comunidades. Então, como você vai... Até o professor, tem um professor que não conseguiu dar aula online. 2 professores. Tanto por acesso à tecnologia e o outro por se habilitar a ela. E todo mundo acha que todo professor tem dinheiro para comprar muitos computadores. Não tem, tá? A gente não recebe um reajuste há 7 anos. Já que a gente estamos trabalhador em foco, só para lembrar que o trabalhador de educação está à míngua e o plano de cargos e salários também está travado. Então, a gente não pode nem progredir com alguns centavozinhos. Para a gente comentar, e é coisa de verdade, que faz toda a diferença. Faz toda a diferença. A gente conversou aqui no Trabalhador em Foco com o professor Frederico Fadini, que é presidente do nosso professor. Professores,
O Fadini é professor aí também? Daqui. Então, o Fadini é ótimo e a gente conversou algumas vezes. E aí, na última entrevista que nós fizemos no ano passado, o Fadini falou assim, não, Carla, eu agora tenho um escritório high-tech, porque eu tenho uma lâmpada, eu tenho não sei o quê. Então, assim, né? Todos os professores, ou a maior parte deles, tiveram que se adequar a um processo para poder fazer isso daqui. Eu tenho colegas da área de comunicação que não conseguiram, na mesma velocidade que eu, por exemplo, gravar o programa com uma certa facilidade e manter o programa no ar. Eu consegui porque a gente já trabalhava com uma certa demanda. Agora, assumo que sozinha eu, enquanto jornalista, também não sou capaz. Eu tenho uma equipe, eu tenho o Maurício Araújo, que por sinal é meu marido, mas que é um outro profissional da área, que edita e tal. Então, assim, quantos não são os professores que não têm essa habilidade? Tenho amigas professoras que quase enlouqueceram no ano de 2020 porque tinham que cumprir demanda de gravar, editar, enviar e não estavam habilitadas para isso. Então, é realmente um super processo que a gente viveu ao longo desse ano. E aí, dando uma puxada e tentando voltar para a reprovação. Caramba, para o povo, em forma geral, a gente está muito acostumado com essa questão da reprovação. Exatamente. Errado. O ano não passou porque não conseguiu o conteúdo máximo. Então, esse ano não teve reprovação porque, afinal de contas, a gente não consegue medir o que chegou porque não teve ferramenta para saber se chegou o conteúdo ou não. Nós temos até as ferramentas de medições, mas seria muito injusto a gente estabelecer uma régua de Lesbos, né? Vai baixando aqui, como que nós vamos fazer isso? Então, o Estado, lembra da história que eu contei do Estado, secretária, mudança. Sim. No final, chegou o secretário e falou, eu tenho que solucionar. Todos têm direito à educação constitucional, certo? Então, vamos progredir os alunos para o próximo ano, porque é uma questão só de calendário, cara. Progride. O planejamento já está contemplando. Existem professores da própria rede que, graças a Deus, está sendo remunerado para isso, estão produzindo materiais com equipes do Rio, né, para fornecer aos alunos, para que os conteúdos fundamentais de 2020 sejam revisitados no primeiro bimestre de 2021. Esse é um plano geral que está sendo construído e colocando aí em prática, está sendo já implementado. Então, não tinha muito sentido. Eu acho que nós temos que entender o prejuízo e aceitá-lo, porque senão você não consegue transpassar o problema. Sair da casinha. Não importa Exatamente. Se está no 7º ou no 8º ano, por exemplo, do ensino fundamental. Temos que progredir com os conteúdos desses 2 anos e, no ano de 2022, talvez a gente ainda esteja carregando um pedaço desse piano que foi o 2020. Vai carregar um pouco sim. Mas se conseguirmos, né? Porque o que gera dinheiro em qualquer país do mundo é uma estrutura de educação eficiente, que não é entendido no Brasil. Singapura é nada, né? Era um pântano, né? Um país mais pobre que o Brasil na década de 50 e 60. As Coreias estavam em guerra em 50. E a Coreia do Sul é um exemplo de educação. Singapura é extremamente próspera. Despejaram dinheiro, não só dinheiro, mas seriedade na educação. E por aí vai. China fez a mesma coisa. Por exemplo, tem uma bolha tecnológica em Xangai, né, uma referência de educação no mundo também. Os países nórdicos também fizeram isso. As pessoas não entendem, mas os países nórdicos eram paupérrimos no passado, passavam fome. Tinha um problema. O primeiro país a implementar alimentação na escola, se não me engano, acho que foi a Finlândia, porque perceberam que havia desnutrição. Como que você vai educar uma criança desnutrida? Então, um dos primeiros programas do mundo. Então, assim, tomar 2 mais 2 se a barriga está roncando. Não dá. Isso daí... Pelo menos no estado, realmente a merenda está em outro nível. Que bom. Agora, vamos lá. Expectativas para 2021, para a gente fechar o programa, porque, afinal de contas, TV é tempo. É verdade. Não tem jeito. A expectativa, então, é o seguinte, até ia
avançar nesse assunto antes de você perguntar agora. Então, para o próximo ano, a gente vai recuperar esse conteúdo. O que eu ia emendar, que eu falei que às vezes a gente não leva a sério. Se você iniciar mais cedo a educação, ou seja, se você tivesse um planejamento de vacinação mais rápida, a gente entraria já com mais alunos circulando e preparar os professores, não só a área médica, que está extenuada, mas também porque a gente precisa voltar à circulação. Então, há dois planos, há dois cenários. Com certeza, o primeiro não vai se concretizar. Existe mesmo o plano do Estado, o plano A e o plano B. Isso aí, que bom que já estão pensando assim. O plano A seria o retorno, em fevereiro, com o ensino híbrido, porque imaginavam um outro cenário. Lembrando que esses planos são construídos no ano passado. Sim. O plano B é adiar esse retorno para março e abril, e iniciar com as aulas remotas, conforme nós já havíamos conseguido antes. Acontece qual é o diferencial, que vai ser o ponto fundamental. O material impresso vai ser produzido, né? Você tem a elaboração do material, e o material impresso vai ser produzido aqui nas unidades escolares, com verba já alocada para as unidades escolares, para que esse material chegue a todos os alunos, ele possa retirar aqui em fevereiro, né? Vai ter tudo com escala, organizado, né? Vai ter mais detalhes serão postos mais adiante, mas vai ter tudo organizado, então os alunos vão ter um material de início, e depois, com o retorno que a gente imagina, março, abril. Eu recebi aqui um documento, eu não consegui ler todo, mas eu acho que o pessoal de educação vai se tornar prioritário justamente para voltarem às aulas. Certo. Pode ser uma coisa acertada. Então, eu acredito que maio para junho, junho para julho, pelo menos, uma boa parte dos alunos estejam aqui dentro. Por quê? A vacinação vai estar em curso. Ou seja, eu imagino um cenário muito bacana para o segundo semestre. Porque o segundo semestre vai ser a consolidação do primeiro. Não temos que ficar em desespero agora. Já que passamos 2020, vamos começar devagar como nós terminamos 2020. Não vamos solucionar o problema educacional em 1 ano e meio. Não vamos. Aceitamos o prejuízo, mas não de mãos atadas, trabalhando com seriedade como começou a ser feito agora. Maravilha. Adriano, muitíssimo agradecida pela nossa conversa. Tenho certeza que ela conseguiu elucidar muita coisa para o nosso telespectador. Fique certo de que em breve a gente volta para conversar mais um pouco sobre como é que está o andamento logo que as aulas retornarem, e a gente está falando da primeira quinzena de fevereiro, a gente já está aí com aulas de alguma forma ocorrendo. Obrigada, foi um grande prazer. O prazer foi meu e fico sempre à disposição para quando precisarem. Maravilha. Obrigada a você de casa que ficou com a gente. A gente volta em breve com o novo programa Trabalhador em Foco. Um abraço grande e até lá. Tchau, tchau.